Olá, meus amigos, mais uma vez, sejam bem-vindos a Gestões Inteligentes. Nós recebemos aqui semanalmente empresários, autoridades que passam a sua experiência de construção de empresas, relacionamentos, e hoje nós conversamos com uma pessoa de uma importância que ele construiu ao longo da sua caminhada, uma experiência na área comercial, na área empresarial, é tido e respeitado em todo o estado, em todo o país. É com muita alegria que nós vamos receber. Ele construiu uma das trajetórias mais respeitadas do varejo brasileiro e nos últimos anos ele passou a dedicar grande parte da sua experiência à transformação social. É com muita satisfação, com muita alegria que eu recebo aqui Zulmiro José Furlan, o famoso Furlan que nós conhecemos. Mas antes da nossa conversa, eu convido para conhecer um projeto social muito, acolhedor que o Furlan tem dirigido, tem acompanhado passo a passo. Que assim que ele chegou aqui nos nossos estúdios, eu percebi no brilho dos olhos do Furlan a alegria de ser lembrado como um empresário bem-sucedido, mas eu coloquei ao Furlan fora do ar aqui, numa conversa descontraída com o Marco, nosso diretor, que o ápice maior que ele conseguiu como empresário não tirou aquela essência humana. E para a gente conhecer esse projeto, vamos ver aí uma reportagem que foi realizada, vamos assistir alguns momentos da Casa de Nazaré. Depois a gente volta a falar sobre isso. Vamos ver. Tudo começou no final da década de 80, quando participantes de um grupo de oração da Igreja Catedral Metropolitana de Campinas se uniram. O projeto, que promove cidadania e o direito à vida digna para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, cresceu rapidamente e conta com 4 unidades: Casa Osana, Casa Betel 1, Casa dos Anjos e a recém-inaugurada Casa Betel 2, que permitiu um aumento significativo na quantidade de jovens assistidos. Casa de Maria de Nazaré é onde crianças e adolescentes encontram amor, respeito, carinho e acolhimento. Para saber mais, acesse o site casademariadenazaré.org.br. Muito bom esse trabalho, emocionante, investindo em vidas, em pessoas. Eu me lembro de frases que a gente ouve ao longo da caminhada. Tem uma frase que eu não sei quem é o autor, eu não sou, mas ela marcou muito a minha vida. Eduque e acolha a criança hoje para não ter que discipliná-la e puni-la amanhã. Furlan, que trabalho lindo que você desenvolveu da Casa de Nazaré. Se a gente puder contribuir com alguma coisa, é sempre um prazer imenso. Furlan, você nasceu na cidade de Itápolis, né? Eu me lembro de um poema de Cassimiro de Abreu que fala assim: ai, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Para te fazer essa pergunta, eu lembrei desse poema. Eu sou apaixonado por coisas que lembram a nossa infância. Como é que foi a sua infância naquela pequenina cidade de Itápolis? O Furlan, filho... Como que é o nome do seu pai? Meu pai é Antônio e minha mãe Ermelinda. Ermelinda. O filho do Antônio e da Ermelinda na infância. Como foi tua infância?
Bem, Luiz Lauro, minha família é uma família que veio da zona rural, né? Então eu nasci numa pequena propriedade do meu avô, no município de Itápolis, e lá nós ficamos ainda por mais alguns anos. Eu vim para a cidade já com 9, 10 anos de idade. Então, esse período ainda, na verdade, muito jovem, mas me marcou bastante por uma série de fatores. A gente morava numa casa que não tinha energia elétrica, que não tinha água encanada. Tinha lamparina? Tinha lamparina. Exatamente. A única luz que tinha na casa era da lamparina ou então do vagalume que a gente corria no terreiro para pegar. Colocava numa caixinha de fósforo? Colocava numa caixinha de fósforo, exatamente. Isso são coisas que ficam para a vida da gente para sempre, né? Então, com tudo isso, a gente, mesmo assim, diante daquela simplicidade, né? De talvez ir para a cidade uma vez por ano, mas a gente não deixava de ser feliz do mesmo jeito, né? Ô Furlan, você iniciou assim aos 13 anos, já tinha dentro de você um empreendedor, ele já adormecia e com seu talento, porque inclusive nós temos uma frase que eu gosto de lembrar aos jovens de hoje. Um dos nomes que eu admiro muito é o apóstolo Paulo. Ele treinou um líder que era Timóteo, e ele falou para Timóteo: desenvolva os dons que há em ti. Esse dom de vendedor, de empreendedor, já tinha aos 13 anos e você desenvolveu? Luiz Lauro, com certeza sim, porque foi interessante. A gente veio para a cidade, né? E então meu pai conseguiu comprar um pequeno barzinho do lado das Pernambucanas. E naquele barzinho menor do que a nossa sala que nós estamos aqui agora, muito pequenininho. Tinha um porta-copo que tinha uns pedaços de cabo de vassoura que colocava o copo assim, né? Lá em Minas tinha esse barzinho. Exatamente assim. E aquele barzinho que o produto a ser vendido era a pinguinha misturada com cinzano, misturada não sei com o quê. E eu olhava tudo aquilo e falei, meu Deus, né? Podia ter coisa melhor, né? Aí, um certo dia, eu falei para o meu pai, olha, pai, eu quero fazer um negócio paralelo aqui dentro do seu barzinho, posso fazer? Ele falou assim, o que você vai fazer? Eu falei, não, eu preciso comprar um liquidificador, um negócio para fazer lanche, e eu quero fazer uns lanchinhos e fazer suco, e vou vender aqui nas Pernambucanas, na Casa Cruzeiro, que era outra loja que tinha lá do lado, Casa Vadi, Casa Conrado. O barzinho era pequenininho, mas estava bem localizado. As principais lojas da cidade estavam muito próximo. Ele falou assim, mas isso não vai dar certo. Eu falei, não vai dar certo. Só que eu não tenho dinheiro para comprar essas coisas. Eu preciso que o senhor me arrume o dinheiro. É aí que o senhor entra, né, pai? Aí eu preciso que o senhor me ajude a comprar e depois eu vou te pagar em pouco tempo. E assim foi. Meu pai acabou acreditando. Demorou um pouco para acreditar, mas acredito. Eu falei, será? Vamos testar esse moleque. Aí eu comecei a fazer os lanches, né? Ia na Pernambucana, vendia, marcava na caderneta, ia na outra loja, vendia, já ia lá, daqui a pouco entregava os lanches, depois da tarde fazia isso de novo, né? E foi dando certo, em pouco tempo eu consegui pagar as coisas, né? E eu costumo dizer o seguinte, que meu emprego nas Pernambucanas, não foi ninguém que arrumou, eu conquistei, né? Porque um certo dia eu estava lá vendendo, tirando os pedidos, né? E eu ouvi o gerente comentando com outro funcionário, falou, esse moleque é esperto, hein? Nós vamos trazer ele para cá. Então eu já passei nem dormir mais direito, na expectativa de trabalhar lá. E assim que surgiu uma vaga, me chamaram realmente, e eu comecei a trabalhar nas Pernambucanas, né? Então aí já mudei de patamar, porque eu comecei a usar uma camisa branca, uma gravatinha, né? Sapatinho engraxado, que a gente não tinha o hábito de usar e coisa e tal. E assim foi, mas eu entrei como aprendiz, né? Então, a minha função era varrer a loja, fazer pacote, lavar os banheiros, mas eu estava muito feliz, porque já tinha melhorado muito a minha vida. Ô Furlan, eu sou de uma família numerosa. Nós somos em 20 irmãos, 13 homens e 7 mulheres. Que maravilha. Papai casou-se a primeira vez, teve 9 filhos com a dona Olímpia. Ficou viúva aos 42 anos e casou-se com a minha mãe, Maria José, e teve mais 11. Eu sou o 15º e, olhando para a sua história, você já falou um pouco das casas pernambucanas e a nossa memória, ela guarda imagens, né?
Eu sempre falo que 1000 engenheiros pensando 1000 anos, com toda a sua capacidade, não conseguiria construir um cérebro igual ao nosso. Estou vendo você falar e os olhos marcando uma emoção muito grande de falar da tua infância, né? Ao ver você falando, cita de uma família que você veio, a importância da família que você foi consultar o seu pai. É tão importante hoje, você veja como é a sequência. Você foi consultar o seu pai e hoje você faz parte de uma comunidade que cuida de crianças. E toda essa experiência que você adquiriu ao longo da sua infância, você está usando hoje. Mas fala alguma palavra, alguma frase, alguma passagem do seu pai que ela fica viva dentro do teu coração, que até hoje reflete nas atitudes que você tem que tomar e tem tomado ao longo da sua vida vitoriosa como empresário. Luiz, são muitas histórias, né? A gente, logicamente, aqui eu não vou conseguir lembrar de todas elas, mas tem algumas coisas que marcam mais, não é? Marca. Meu pai sempre foi assim, uma pessoa que me incentivou, né? Minha mãe mais ainda. Na época, eu disse que meu pai tinha esse pequeno comércio, né? E minha mãe trabalhava no hospital, na lavanderia de um hospital na nossa cidade, né? E ela também lutava com muita dificuldade, mas sempre pensando em melhorar sua qualidade de vida, né? De oferecer alguma coisa melhor para a gente. Eu tenho uma irmã só, nós somos só num casal. E minha mãe, um certo dia, me levou uma senhora, que era, vou usar o termo lá da caipiragem nossa mesmo, né? Levou numa benzedeira. Benzedeira. Quem não conheceu na infância as benzedeiras que tinha, né? Me levou numa benzedeira, né? Essa senhora pegou, começou a ler a minha mão, coisa e tal, né? E falou para minha mãe, olha, seu filho tem muito futuro, ele vai ficar rico. E minha mãe ficou empolgada com aquilo, né? E aí nós estávamos voltando para casa, caminhando, né? A cidade é pequena, voltando para casa, pelas ruas da cidade. E aí minha mãe falou assim, você viu, filho, que legal, você vai ficar rico, não sei o quê. Eu falei, mãe, eu quero comprar uma bicicleta, não consigo, como é que eu vou ficar rico? Então são coisas que marcam na vida da gente, né? São coisas assim. Você, nas pernambucanas, mas essa frase que essa mulher falou, independentemente de qualquer crença, eu tenho comigo, tudo que é reconhecido se manifesta. Tudo que é estimulado numa pessoa, ela desenvolve. E hoje eu vejo, às vezes, nos corredores, alguns pais, porque tem inteligência artificial, e hoje eu ouvi do nosso produtor aqui, do Michael, sobre a ancestralidade, a inteligência ancestral, que é o que você está trazendo para a gente. Você ouviu aquilo, ficou marcado no teu inconsciente, que você seria bem-sucedido, e hoje, até como um alerta aos pais e educadores, não uma advertência, mas um lembrete, o tanto que é importante uma palavra positiva. Você será bem-sucedido, você vai vencer. Tudo que é reconhecido se manifesta. Exato. E tudo que é estimulado desenvolve numa criança. Mas vamos falar da Pernambucana. 24 anos de Pernambucana. Você já nos deu uma lição de toda grande caminhada tem um primeiro passo. Você começou limpando o banheiro. Porque quem olha para o Furlan hoje fala, puxa vida, ele já nasceu assim. Não, você construiu com sacrifício e duras penas, né? E eu me lembro que lá em Minas está escrito Casas Pernambucanas, onde todos compram. Toda porteira tinha escrito em cal. Naqueles longínquos, aquelas estradas de terra que você pensava que não passava ninguém. Casas Pernambucanas, onde todos compram. Que memória boa que você tem, não? Realmente eu fiz muito isso na minha infância. Então, mas só que nós fazíamos isso no domingo. Vamos frisar isso, tá? Não é durante a semana. De segunda a sábado... Detalhe, segunda a sábado trabalhava. De segunda a sábado trabalhava na loja, né? De manhãzinha até no final do expediente. E depois, no sábado à tarde, nós fazíamos as exposições domingueiras, que você deixa a vitrine da loja aberta, com os tecidos expostos, coisa e tal, e às 10 horas da noite eu voltava lá para baixar as portas e fechar, né? No sábado à noite. E no domingo de manhã eu retornava para abrir as portas de novo. E aí nós saímos com um carro de propaganda
cada domingo para uma região diferente do município. Nós íamos nas fazendas, pedir autorização lá para o fazendeiro, para o gerente da fazenda, para poder pintar a porteira, né? Porque às vezes tinha alguns casos que não conseguia encontrar as pessoas, você ia pintar uma porteira, o dono da fazenda vinha no outro dia, dizendo, eu vou pintar o nome da minha fazenda na porta da sua loja. E depois a gente tem que contornar a situação. Não, nós vamos lá, vamos pagar tudo de novo, fica só a pintura, senão não precisa pagar, pode deixar. Enfim, então, são histórias que marcam muito a vida da gente. Então, nós fazíamos isso no domingo de manhã até tipo 1h da tarde, né? E a gente tinha um prêmio bacana, por sinal. Nós ganhávamos um sanduíche de mortandela e um guaraná. Pelo trabalho. Pelo trabalho. A hora extra não existia naquela época. Eu fui conhecer a hora extra já bem depois. Agora a pergunta do marketing. O marketing tem uma frase famosa, que eu não sei de quem, que ele disse que se ele tivesse só $1, ele investiria em publicidade. Parece que, não lembro o nome, mas eu guardei a frase. E você sentiu o retorno da publicidade? Porque eu lembro da Casas Pernambucanas, onde todos compram. Alguém do sítio vinha porque estava escrito na porteira? Vinha por vários, pela propaganda, sim, claro que, de certa forma, você está marcando o nome da sua loja na fazenda, do seu cliente ou do seu futuro cliente, né? Isso ajuda muito, mas o que ajudava muito também naquela época era a seriedade, né? Isso me marcou muito na minha trajetória, a seriedade, a honestidade das pernambucanas, né? Que era exato, era preciso. Se eu fizesse uma nota e tivesse cobrado R$2 a mais do cliente, por engano, lá na matriz em São Paulo, eles iam conferir aquela nota e ia mandar de volta um crédito de R$2 para entregar para o cliente de volta. Sim. E se eu cobrasse a menos, aí vinha uma conta para me pagar. mas então você aprende a ser correto, a ser honesto, né, com as suas coisas. E isso é uma lição muito boa, principalmente para um jovem, como era o meu caso, né, de estar lá dentro e aprendendo como é que se deve trabalhar, né, como é que você deve respeitar o seu cliente. Isso marcou muito e, com certeza, me ajudou muito na minha trajetória. Eu imagino a importância de uma equipe e vou, respeitando aqui toda a tua caminhada, fazer uma comparação com outro líder que eu fiquei ao lado dele 30 anos, que você está me trazendo à memória, doces recordações, que é o Silvio Santos. Eu trabalhei com o Silvio Santos 30 anos. O Silvio vendeu carteira de título, caneta, foi camelô, e sempre o Silvio fazia questão de firmar e confessar a sua origem. Enriquece a história de uma pessoa. Você formou equipe. Eu me lembro que eu fazia caravanas para o Silvio Santos. Eu levava 500 mulheres toda semana, 2.000 por mês. E a parte organizacional, o transporte, o lanche. E ele tinha uns detalhes pessoais. Eu tive com a produção dele, com o Liminha. E ele tinha um detalhe. Não podia ir com perfume. Então eu explicava, eu ia em todos os ônibus. Não passa perfume, o Silvio Santos é alérgico, ele espirra. Não tire foto com flash no olho dele, que fica difícil depois daqueles... Lembra aquelas máquinas olímpicas antigamente? Então não tira foto no Silvio, não puxa o paletó, não chama enquanto estiver gravando. Eu fiquei lá muitos anos fazendo caravana, o que me permitiu, não só isso, mas um trabalho social muito grande. Eu fui deputado constituinte, fui 2 vezes o deputado mais votado em Campinas, cheguei a assumir a liderança para prefeito da cidade de Campinas em 88, houve uma mudança de comportamento político no país, mas eu vou te fazer uma pergunta. Eu sei a importância de uma equipe, o Silvio Santos sempre soube montar a equipe e distribuir funções. Qual é a função? Escolher uma boa equipe faz uma diferença na administração? Luiz Laura, é extremamente importante. Ninguém faz nada sozinho, né? Nós construímos a nossa empresa buscando excelentes profissionais, né? Pessoas comprometidas com aquilo que estava fazendo, mas, acima de tudo, tem algumas questões que faz a diferença. Você começar a entender as pessoas e dar a ela aquilo que ela pode, onde ela gosta
aquilo que brilha o olho da pessoa, né? Sim. Olha, se ela gosta de vender, ela vai para a área de vendas. Mas, de repente, a pessoa não tem o dom para a área de vendas. Ele tem mais um dom para a área administrativa, parte burocrática, ele gosta de ficar numa mesa, sozinho, trabalhando. É lá que ele vai desempenhar de uma maneira melhor o seu papel, né? Então, é você ter essa percepção, né? Sempre, no dia a dia, e alocando as pessoas onde ela pode entregar mais, né? E isso é fundamental no grupo, né? Numa empresa, porque a pessoa tem que trabalhar, mas tem que estar feliz naquilo que ela está fazendo. E não fazer aquilo que realmente ela está sendo obrigada a fazer, mas ela não gosta de fazer aquilo, né? Então, a gente sempre percebeu, nós chegamos na nossa empresa, no varejo, a quase 4.000 colaboradores, 3.700 colaboradores, no varejo. Depois, contando 5 pessoas por família, mais ou menos. Pois é. Depois nós ainda montamos uma importadora numa outra parceria, montamos escritório na China, tivemos 60 colaboradores na China, todos chineses, montamos 96 escritórios no Brasil, tivemos um escritório terceirizado na Índia, nós tínhamos um escritório aqui em Americana, isso foi numa sociedade com uma família da Americana que é meu amigo, meu parceiro, meu irmão até hoje, e mais um grupo de amigos de São Paulo que são de origem judaica, que eu particularmente aprendi muito com esse pessoal, de uma inteligência, de uma sabedoria assim, fora do comum. Então, tudo isso trouxe e faz com que a gente possa desempenhar melhor, né, a nossa função, o nosso trabalho, ouvindo e aprendendo com aquelas pessoas que têm essa bagagem, essa experiência. Por exemplo, eu não tinha conhecimento nenhum do mercado internacional. Eu só pude acessar o mercado internacional através das pessoas que já estavam lá, né? Então, nós chegamos na China com as portas abertas, né? E com créditos já liberado, porque eles já estavam lá, né? Então, tudo isso agrega muito valor nas coisas que a gente vai fazer, né? Então, nós chegamos a mais de 5.000 colaboradores entre a importadora, varejo, né? Até que a gente vendeu o nosso varejo em 2013. Depois eu acabei me desligando da importadora, porque eu achei que, como eu cuidava mais do varejo, nossos parceiros, sócios, mais da importadora, eu achei que o meu papel lá eles não precisavam mais de mim, entendeu? Porque aquilo que eu estava fazendo deixou de existir, então não teria mais sentido. Mas a gente começou bem, terminou bem, somos amigos até hoje. Sim. Agora mesmo, esse dia, eu fui num casamento em São Paulo, num casamento judaico, a gente se abraça, se encontra, e é uma alegria imensa, né? A gente está... Então. Nós temos muitos sócios, Luiz Lauro, temos até hoje. Se eu falar que eu tive um problema, é mentira, porque nunca teve, tá? Felizmente, sempre tudo caminhou de uma maneira respeitosa, a gente entendendo nossos sócios, sendo entendidos também, então as coisas caminham bem dessa maneira. Eu me lembro que o meu pai falava uma frase, não importa o que você decide, importa o que você decide e faz. Você é um homem de decisões. Agora, assim, rapidamente, numa longa história de vitória, de lutas, teve uma decisão assim que você fala, essa decisão mudou minha vida? Essa decisão que eu tomei mudou minha vida? A decisão ou de mudança de função, alguma coisa que você meditou, deitou pensando, demorou a dormir, alguma decisão difícil que você tomou, mas você disse, valeu a pena, essa decisão mudou a minha vida. Eu sei que foram muitas as decisões que você teve que tomar em função de todo o sucesso que você adquiriu. Mas alguma função, alguma decisão que você pode falar para a gente que mudou a sua história, a sua trajetória? Com certeza, são muitas decisões importantes, né? Ao longo da vida você vai ter que fazer algumas opções, né? Vou ou não vou, faço ou não faço, né? Quando eu me desliguei que eu tive um único emprego, né, que foi as Pernambucanas, quando eu fui pedir meu desligamento, eu confesso que as minhas pernas balançaram, né? Porque eu tinha, era um porto seguro, né? Eu tinha um bom emprego, tinha estabilidade, tinha meu salário, né? E tinha 2 filhos para cuidar e uma esposa, mas nesse momento eu tive um apoio muito importante da minha esposa. Ela sempre, eu acho que ela acreditava mais do que eu. Ela falou, não, pode ir que vai dar certo.
E a primeira vez que eu fui pedir meu desligamento, eu fraquejei. Eu voltei e não... Eu ia te fazer, e você veja que coisa incrível, eu ia fazer essa pergunta para você, e você falou do valor da sua esposa, né? Isso testifica a importância, porque hoje a maioria dos casos é família. São ilhas isoladas. E a família, na sequência, eu ia te fazer uma segunda pergunta, e já nessa pergunta que você pensou na madrugada, eu ia te fazer uma pergunta. Se nessa caminhada de sucesso, teve algum dia que você pensou em desistir? Lauro, desistir nunca. Desistir nunca. Sempre eu tive coragem, e, mesmo nos momentos mais difíceis, né, de reagir, né? E vou contar depois por que eu estou falando isso, que é uma segunda história. Mas nessa primeira história, então, na minha primeira tentativa de desligamento, eu fui para São Paulo, pedi meu desligamento e meu superior, que era um gerente geral, falou assim: olha, no seu caso, você é muito jovem, você cresceu muito na empresa, você é um gerente top 10, de 422, você está entre as 10 maiores, então você tem que falar com o diretor de RH. Sentei na mesa do diretor de RH, se chamava doutor Antenor Cerello Júnior, isso foi em 89, nem 90 não era ainda, e ele foi muito assim... Ele disse o seguinte, falou assim: Furlan, enquanto estiver nessa mesa aqui, você não vai deixar a empresa. Você pode vir para São Paulo, vem aqui para a Matriz, vai para outra loja, mas deixar a empresa não. Eu me recuso a conversar com você sobre esse assunto. Volte para sua loja e vamos trabalhar. E no fim, ele me convenceu que eu tinha que botar para a minha loja, Eu falei, mas eu já comprei um negóciozinho, eu tinha comprado 50% de uma lojinha aqui na Álvares Machado, de decoração. Na cidade de Campinas? Cidade de Campinas. Na Álvares Machado? Na Álvares Machado, Você já tinha comprado 50%? Tinha comprado 50% de uma lojinha. Comprei, fui lá em São Paulo, no dia seguinte pedi meu desligamento, porque eu falei, não quero que ninguém saiba pela Rádio Peão, por alguém, eu tenho que dizer o que eu estou fazendo, porque eu tenho muito respeito pela empresa que eu trabalho. E aí ele falou, não, você não vai sair. Eu falei, não, mas eu já comprei. Sim, mas não dá para devolver? Eu falei, não dá para devolver, eu já dei minha palavra, já palavra dada, palavra cumprida, eu não tenho como voltar para trás. E eu falei, então tá bom, você vai ficar com a sua lojinha, a hora que você puder vender, você vende, mas você vai continuar trabalhando aqui com a gente. Eu fiquei mais 2 anos. Nesse período, eu voltei de São Paulo, duas coisas. Fui no meu sócio da lojinha, comprei, está comprado, mas eu não saí das Pernambucanas, não vou sair, vou continuar. Então, meu 50% está à venda. Você é o dono, você tem prioridade de comprar. Ele não acreditou muito, é meu amigo até hoje. E ele falou assim, não, pensa melhor, eu vou tocando aqui, mas pensa melhor. Passou um tempinho, um dia achei um comprador, levei lá, falei, olha, ele chama Germado. Falei, Germado, achei um comprador, eu preciso vender, está aqui. E ele falou assim, não, então eu vou comprar, eu fico com 50%. Ele comprou, né? Foi minha sorte. E de ter vendido para ele, ter recebido, ele tinha que ser uma pessoa super correta, honesta. E a outra foi quando eu cheguei em casa, que eu falei para minha esposa, falei, eu não saí. Você eu já sabia. A paixão é muito grande. Não é novidade para mim. Você devia ter saído, mas não saiu, paciência. Aí, 2 anos depois, eu voltei para casa e falei, não, agora deu certo, agora eu saí. Ô Furlan, nós estamos agora... Você sabe que nós que comunicamos com essa concorrência grande de internet, de vários canais, a gente faz de tudo para que as pessoas que estão assistindo fiquem com a gente. Eu, pela minha sensibilidade e caminhada na comunicação, ao lado de um homem que é uma referência até hoje, o Silvio Santos, eu ficava ao lado dele. Durante muito tempo, eu produzia a Porta da Esperança, que você falou de esperança da casa própria, mas eu preciso pedir um tempinho para você. Nós estamos apresentando Gestões Inteligentes por uma rede de canais de televisão. Voltaremos já, daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Já.
Procurando uma ótima escola para te ajudar a garantir o seu sucesso na carreira? Vem para a FM2S. Estude quando e onde quiser. Cursos técnicos, MBAs práticos e feitos para o mundo real. FM2S, democratizando a educação de qualidade. Sua cidade já possui câmeras, mas elas estão gerando inteligência? O Guardião.ai transforma imagens em decisões. Com inteligência artificial, gera alarmes em tempo real, identificando placas, reconhecimento facial, invasões, atos de violência, vandalismo, descarte irregular e comportamentos suspeitos. Uma única plataforma para segurança, educação, saúde, mobilidade e proteção do patrimônio público. Guardião.ai, transformando imagens em inteligência. Estamos de volta com Gestões Inteligentes. Hoje, Furlan, um empresário conhecido, e nós chamamos antes que ele falaria sobre a loja Seller, 1995. Fala pra gente, Furlan, sobre as lojas Seller. Luiz Lauro, eu estava dizendo o seguinte, dos momentos decisivos e importantes, né? Uhum. Então, a Seller foi, logicamente, um marco na minha vida, da minha família, né? E dos nossos amigos que com a gente caminharam essa longa jornada, né, de 22 anos, foram 24 de pernambucanos e 22 de loja Seller. Só uma parte aqui que veio a curiosidade pessoal. De onde originou o nome Seller? Belíssima pergunta, Luizão. Sabe quem que sugeriu esse nome? Quem? De novo? Adivinha? A minha esposa. Sua esposa. Não, ela é uma pessoa, assim, que lê muito, que é formada em letras, né? Então ela gosta muito do português correto, que eu já sou ruim nisso, sou muito fraco, mas um sempre completa o outro. A nossa história parece um pouco, eu não cheguei ao ápice que você chegou, mas a minha esposa é formada em letras e também eu não consegui concluir níveis universitários, eu aprendi muito no dia a dia. Eu me identifiquei muito com a sua história, então pode concluir. Então identificou de novo, eu também não consegui cumprir, terminar a minha faculdade. Eu só comecei, mas não terminei, né? Sim. Por conta do meu trabalho, né? Eu comecei lá em Bauru, na faculdade de Direito, e depois vim para São Paulo e não voltei mais para a escola. Fugi da escola. Mas por um bom motivo, porque eu tinha que trabalhar até mais tarde e não tinha como a gente prosseguir com o estudo naquela época. Mas estava dizendo, no projeto Seller, minha esposa que... O nome dela? O nome Nati. Nati. N-A-T-I, Nati. Nati. E então, quando nós começamos com a PP, que eu tinha dito anteriormente, que sou Paulo Pedroso, uma pessoa maravilhosa, montamos algumas lojas, depois fizemos uma fusão super amigável, né, respeitosa, e eu acabei ficando com uma loja em Campinas, aí na rua do Zé Paulino, 1040. Então, aí eu tinha que achar um nome para a minha loja, porque PP era Paulo Pedroso, o nome era dele, né? Eu tinha que... Aí eu falei, São Paulo, me dá um tempo. Eu falei, não, fica o tempo que você quiser, mas a hora que você puder mudar, você muda. Eu falei, São Paulo, já que eu tenho que mudar, eu vou tentar mudar o mais rápido possível. Aí cheguei em casa, falei com a minha esposa, falei, olha, pesquisa, vê alguns nomes que você acha que é legal para uma loja, né? Para a gente montar a nossa marca, né? E ela relacionou lá vários nomes, coisas e tal, né? Quando eu vi Seller, né? Eu falei, olha, o varejo, aliás, para tudo, os nomes curtos e objetivos são mais fáceis das pessoas guardarem, né? Você pode observar, né? Mesbla, Mapping, C&A, né? Enfim, nomes bem objetivos, né? Ford, enfim, outras marcas, mas assim, você pode ver, é um nome, né? E quando eu vi lá Seller, eu falei, espera um pouco, esse nome é interessante. Vem de best seller, campeão de vendas. Puxa vida. Puxa vida, isso que a gente mais precisa. Seller. Vender, seller. Eu falei, então, esse é o nome. Vamos tentar ver se a gente consegue patentear. Conseguimos patentear a marca, né? E assim foi, aí marcamos a nossa bandeira com o nome Seller, né? E você tem um lado de sorriso, né? O sorriso nos aproxima, né? E eu vou lembrar você disse que não concluiu faculdade, eu me lembro de uma passagem de uma cidade, de um homem que não havia conseguido faculdade, mas foi um empresário poderoso. Ele entrou na política. E o adversário dele disse que
Olha, fulano, eu vou respeitar os nomes porque essa história é real. Perfeito. Então não vou identificar respeitando a individualidade de cada um, mas ficou marcado na minha vida. E o adversário político dele disse, fulano não tem faculdade, fulano não fala direito, fulano começou. Aí foram entrevistar esse personagem, o que chorar? Seu adversário falou que o senhor não tem faculdade, e falou assim, não tem faculdade, mas o jornal é meu. Não tem faculdade, mas a televisão é minha. Não tem faculdade, mas a maior rede de comunicação é minha. Imagina se eu tivesse. E o adversário não teve resposta, né? Meus amigos, nós estamos entrevistando aqui num diálogo familiar. Fiquei feliz quando ele falou da Nath, que escolheu o nome Seller. Essas coisas tocam na alma da gente no mundo hoje tão voltado para a inteligência artificial, quando você encontra alguém aqui na bancada falando sobre família, sobre história, valorizando o trabalho da esposa. Lá em Minas fala assim que atrás do grande homem sempre tem uma grande mulher. Eu diria que ao lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Né? Nós falamos da Seller, da Pernambucana, mas eu vou entrar no área agora, você é um empresário que veio para o terceiro setor. Né? Fala um pouquinho mais sobre a Casa de Nazaré. Como que ela nasceu, eu vi toda a história, foi lindo demais o que nós assistimos no videotape. Você que ligou agora, nós passamos já uma matéria falando sobre a Casa de Nazaré, o Furlan. O que te levou de um grande empreendedor fazer parte do terceiro setor? Luiz Lauro, se me permite só mais um comentáriozinho da Seller, e já vou entrar na Casa de Maria Nazaré. Né? Eu falei que teve momentos difíceis. Né? Na Seller, a gente fez essa cisão em 93, de 91 até 93, caminhamos juntos, abrimos 4 lojas, daí fiquei com uma loja em Campinas. E em 95, eu estava trabalhando para abrir a nossa 4ª loja, né, da Seller, em 95. Perdão, 95 não, em 97. Em 95 começou a Seller. Em 97, eu estava trabalhando para abrir nossa 4ª loja na cidade de Limeira, e a primeira com sede própria. Aí nós estávamos lá trabalhando, depois e tal, quando foi dia 26 de setembro de 97, eu tive assim eu acordei meia-noite e pouco num telefonema que a nossa loja estava pegando fogo aqui em Campinas. Eu não entendi muito bem, porque eu estava meio dormindo, meio acordado, botei uma roupa, vim para a cidade desesperado. Quando eu chego lá na Zé Paulino, lá em cima, perto do bombeiro, entro na Zé Paulino, olho aquele fumaceiro lá para baixo, eu falei, não, mas não é na nossa loja. Não é possível. É um pesadelo. É outro lugar, não é outro lugar. Eu vou chegando perto, os bombeiros estavam lá, a rua interditada, aquela coisa toda, e estava queimando. Queimou a nossa loja praticamente inteira, né? E por sorte não queimou os vizinhos, porque os bombeiros foram muito eficientes, foram rescaldando, resfriando as áreas. Então, na época eu tive assim, muito apoio do nosso pessoal, inclusive do proprietário do prédio, que era o Dr. Lauro de Moraes. Me ajudou muito, assim, Furlan, eu vou ajudar você a procurar um outro prédio. E saímos pela rua 13 de Maio, pela Campos Salles, ver se a gente achava um outro lugar para a gente se estabelecer, porque nós tínhamos que receber os crediários, enfim, tinha toda uma movimentação que precisava continuar, né? Aí, andando para cima, para baixo, para lá, para cá, não achamos nada que quisesse. O pouco que nós conseguimos encontrar era muito ruim e também as pessoas não queriam alugar por um período muito curto. Falei, doutor Lauro, vamos voltar lá, nós vamos botar essa loja em pé rapidinho. Pegamos todo o nosso pessoal que estava em Limeira, que estava em uma outra obra que a gente tinha, trouxemos para a loja. Em 15 dias abrimos um pedacinho de loja para botar a funcionar, lá mesmo, no mesmo lugar. E nesse período, a loja do lado, que era a principal, que era do grupo da Baby, né, que está aí, são nossos amigos até hoje, autorizaram a gente a colocar um setor de crédito e cobrança lá dentro da loja deles para atender o nosso cliente, receber nosso carnê, coisa e tal. E a loja não parou nem um dia, a gente conseguiu funcionar, né? Não parou nem um dia, eu digo, parou de vender, mas não parou de dar atenção para o cliente, né? E em 14, 15 dias nós abrimos um pedacinho da loja, depois um outro pedaço, depois outro pedaço, e nesses pedaços que nós fomos abrindo,
o cliente foi nossos clientes foram tão parceiros nossos, nós tivemos muitos casos que o cliente chegava na hora e falava, eu vou pagar o carnê inteiro, tá, para ajudar vocês, porque eu gosto muito dessa loja e eu quero que vocês voltem à situação normal no menor tempo possível. Pagava o carnê inteiro. E teve também um outro caso que o cliente chegava lá e falou, olha, eu perdi meu carnê, como é que eu faço para pagar? A expectativa, como se desse, eles não devem ter nada aqui, perdi meu carnê, não tem como pagar, não vou pagar, né? Eu falei, não, o sistema nosso está, nós tínhamos backup, tinha tudo, está aqui, vamos puxar lá seu nome, vai aparecer sua conta. Enfim, tudo funcionou, né? E então foi, e o nosso quadro, nossa equipe, eles saíam da loja à tarde, a gente nem reconhecia mais as pessoas dos queimados em fuligem, aquela coisa toda, suados, mas trabalhando duro para colocar o negócio em pé rapidamente. Tivemos assim, nossos parceiros, fornecedores nos apoiaram de uma maneira extraordinária. Enfim, naquele mesmo mês, isso foi dia 26 de setembro de 97, no mês de outubro nós vendemos o que a loja tinha que vender se estivesse trabalhando a loja inteira. Não perdemos a venda. Aí a gente se reuniu com ela e falava assim, minha gente, se nem o fogo apagou a nossa chama de força, de vontade de vencer, de trabalhar, de lutar, de conseguir crescer, nós vamos, depois dessa triste passagem, isso vai dar mais força para nós ainda. Se nem o fogo apagou, nada vai apagar, nós vamos em frente, vamos crescer. E foi o que aconteceu. Então agora eu vou precisar chamar um intervalo comercial, porque toda grande caminhada tem um primeiro passo. Eu fico olhando, existem experiências, Furlan. Eu sei que hoje nós estamos lutando para o supercomputador vir para a região de Campinas, em São Paulo, mas o computador, o CD-ROM, o digital, mas existem experiências que você não encontra em nenhum programa de computador do mundo. Está na cabeça de um homem. Entendeu? Você descrevendo a sua história e você que está assistindo em casa, eu vou para um rápido intervalo comercial, seguindo a grade de programação das redes de emissoras, e nós voltaremos já, porque ele vai falar no terceiro setor, a Casa de Nazaré. Já nós voltaremos. Bombinha, Hopi Hari. You can call me anything. Está com todo mundo se divertir. You can call me lazy. Isso é tudo que eu sempre quis. Descubra Hopi Hari. Meus amigos, a vida nos reserva surpresas. Cada passo que nós damos pela vida fora, com o coração aberto, é um sorriso a mais, um amigo a mais, uma tristeza a menos e aprendizados, né? Hoje nós estamos recebendo aqui o Furlan, das lojas Seller, da Pernambucana, mas acima de tudo um homem que agora vai falar sobre o terceiro setor. Ele entregou todo o seu conhecimento para ajudar a resgatar vidas e encorajar pessoas. Furlan, fala um pouquinho, nós já mostramos o tape sobre a Casa de Nazaré. Perfeito. Osvaldo, é um trabalho desafiador, mas é gratificante, porque a partir do momento que você consegue tirar uma única criança da rua, do crime, já vale a pena. Então, hoje nós temos 4 unidades da Casa Maria de Nazaré, sendo que 2 é do setor de alta complexidade. A gente acolhe crianças vítimas de maus trato, violência, abandono, enfim, nenhuma dessas crianças chega na nossa entidade com um sorriso no rosto, tá? Chega sempre numa situação muito triste, né? Nós temos um problema hoje que é extremamente preocupante. Eu acho que cabe, inclusive, um estudo da sociedade, né? No sentido de achar algum caminho para evitar que isso continue acontecendo da forma que está hoje. Nós temos hoje em Campinas, como tem em São Paulo e tem em outras grandes cidades,
muitos moradores de rua e muitas moradoras de rua, mulheres morando nas ruas. Essas mulheres hoje estão dormindo embaixo de uma marquise de uma loja, ou está dormindo lá no terminal central, está dormindo espalhado pela cidade em outros lugares, né? Perto da catedral, tem muitos que utilizam aquela área para fazer o seu sono, para tentar dormir, né? Não sei se consegue, porque num dia de frio, com a dificuldade toda que nós temos nessa época do ano. Enfim, mas essas mulheres acabam que se engravidando, né? Não sabe quem é o pai da criança, né? Porque um dia está com uma pessoa, outro dia está com outra, a maioria delas, né? Aí vai para a maternidade, vai dar à luz. Nesse período não houve um pré-natal, não houve acompanhamento. Essa mulher, a maioria delas continuaram usando droga ou muita bebida alcoólica, e na maioria das vezes essas crianças já vêm para o mundo com algum problema respiratório, com alguma situação não muito boa no estado físico e até mental em alguns casos. Até espiritual. Até espiritual também. Então hoje nós acolhemos criancinhas com 3 dias de vida, com 4 dias de vida, porque elas dão à luz e vão embora da maternidade e deixam a criança lá. E nós vamos buscar, né? Um dia desse mesmo tivemos uma criança que não tinha nome. A mãe não deixou nem o nome da criança. Então aí nós voltamos lá na maternidade, vamos pesquisar com as atendentes, com as enfermeiras, se houve se ela tinha comentado algum nome, alguma situação assim, e aquela dificuldade toda. Como é que você faz um registro de uma criança nesse estado, né? Veja a situação que a gente depara. E além de todo o trabalho que nós temos que fazer, de começar a fazer um acompanhamento, levar ao médico, fazer os exames, né? Felizmente hoje nós temos excelentes parceiros na nossa entidade, médicos pediatras que doam parte do seu tempo para cuidar das nossas crianças, às vezes indo nas unidades. Quando não, a gente leva a criança no consultório quando requer um exame mais aprofundado, né? Lá ele tem os seus aparelhos para poder fazer uma avaliação melhor, né, da criança. Temos o oftalmologista. Nós temos um grande amigo nosso que, eu não sei porque eu não perguntei para ele se eu podia dizer o nome, então acho que é melhor não dizer o nome, mas tem um grande amigo nosso que todas as sextas-feiras, ele falou: Furlan, sexta-feira está reservado para a Casa Maria de Nazaré. Eu vou atender suas crianças. É médico? É um oftalmologista, médico. Sei. Então, ele faz os exames e já tem um outro amigo nosso que foi apresentado pelo nosso amigo médico, né? Que já cede os óculos quando precisa usar o óculos. Então, a criança sai de lá já com o problema dela resolvido. Nós tínhamos um adolescente, alguns meses atrás, interessante, ele usava isso, comovente até. Ele usava o cabelo dele assim, na frente, você não enxergava o rosto dele direito. Mas a gente não sabia que ele não tinha, que a visão dele era muito ruim. A partir do momento que ele foi no oftalmologista, fez os exames, ganhou seu óculos, mudou a vida dele. Porque ele começou a arrumar o cabelinho normal, pentear o cabelo normal para trás, começou a enxergar ele melhor, ele começou a enxergar esse mundo que ele não estava enxergando direito, né? Era tudo muito cinza para ele. Começou a ver uma vida mais colorida, mais como a gente está acostumado a ver, e nós não damos valor nenhum, porque a gente sempre enxergou desse jeito, né? Mas quando você pega alguém que enxergava de uma maneira e passa a enxergar de uma outra maneira, ver a cor dessa televisão, é maravilhoso. Então você vê que muda a vida das pessoas, né? Furlan, falando com você, vem na minha memória, até em função de alguns anos de rádio, de televisão, existe um homem famoso que, não sei se foi Spurgeon, que disse uma frase: pregue o Evangelho de Cristo. Se for necessário, fala algumas palavras. Se for necessário. Porque você tem feito com atitudes, né? Refletindo aqui na fundura da minha alma, você iniciou essa explicação dizendo que salva uma criança que está perdida.
Hoje muitas pessoas, eu vou perguntar mais ou menos o número de pessoas, de crianças que são atendidas lá, sabendo que só uma valeria tudo que vocês têm feito. Porque Jesus disse uma frase um dia, que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. De que adianta o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Você tem feito, não para te encher de vaidade, você está longe disso, você já viveu várias homenagens, mas quando você fala dessa Casa Nazaré, eu confesso, eu já anunciei várias vezes no rádio, Festa do Pastel, eu já fui lá, mas eu não tinha noção da dimensão do trabalho que vocês têm feito. Quero, inclusive, conhecer mais esse trabalho e me colocar à disposição como comunicador para fazer um pouco mais. Porque nós sempre podemos fazer um pouco mais, né? E quantas crianças hoje já são atendidas aproximadamente? Laura, é um prazer enorme poder contar com a presença de vocês lá na nossa casa. Tá? Nós temos 2 unidades aqui perto do Mackenzie, na Avenida Brasil. Temos 2 casas aí pertinho. Uma fica em frente ao Bosque dos Italianos, a outra fica na Frei Manuel, bem pertinho do Mackenzie mesmo. Essas duas casas acolhem crianças vítimas de maus tratos, de violência, né? É um trabalho assim que requer uma atenção e um cuidado muito maior, né? E essas 2 casas, elas não fecham, elas funcionam 24 horas por dia, todos os dias do ano. Se você for lá no dia de Natal, a casa está funcionando. Se for lá no dia de Ano Novo, a casa está funcionando, tanto de dia como de noite. Então, a gente pode acolher uma criança 3 horas da manhã, como tem acontecido, de madrugada, no domingo, no sábado, enfim, não tem dia e nem hora, porque as coisas acontecem em qualquer momento, né? Então, aconteceu, houve uma situação, e houve uma denúncia, houve um chamamento, enfim, a criança vem para a nossa casa, ela é acolhida, toma-se todos os cuidados que são necessários, né? Porque nós acolhemos crianças de 1, 2, 3, 4 dias de vida até 17 anos e 11 meses. Então, você tem, convivendo no mesmo espaço, bebês. A gente, quando conversa com alguém com a profundidade de conhecimento e de experiência de vida que você tem, você falou até fazer 17 anos e quantos meses? 11 meses. Alguém já completou 18 anos ou 19 e seguiu o exemplo do amor que vocês transmitiram para ele e construiu uma família? Você tem algum caso, alguém que namorou, casou, vai casar? Que você conhece alguém que você lembra? Lauro, muitos. Bom, primeiro você me perguntou a quantidade de crianças, eu acabei não dizendo ainda. Hoje nós temos 950 crianças. 950 crianças. No total, nas 4 unidades. Né? Só que 2 unidades é lá no Campo Grande, que nós fazemos o contraturno escolar. Lá a criança entra com 6 anos de idade e vai até, mesma coisa, 17 anos e 11 meses. Então lá nós fazemos um trabalho que dá uma estrutura espetacular para a criança, porque dá uma convivência, os ensinamentos, né? Realmente elas saem de lá já numa formação muito boa. A alimentação é de excelente qualidade, toda a nossa alimentação é feita por nutricionistas, as crianças têm uma comida balanceada, né? Eu costumo dizer o seguinte: às vezes eu estou em casa, eu começo a falar, as crianças estão comendo melhor do que nós, porque nós abusamos muito da comida. Lá não, lá é tudo muito bem cuidado, né? Antes de você responder sobre 17, 18 anos, alguém que seguiu uma carreira de família, eu lembrei o Padre Haroldo. Exato. O Padre Haroldo, meu amigo pessoal, convivi com ele 25 anos no Amor Exigente, e o Padre Haroldo eu levei para fazer uma palestra no dia 7 de setembro, em 2009. Eu gravei um vídeo, rodei um carro de som na rua, Independência ou Morte, 7 de setembro. Ouviram, tocava o hino nacional, dia 7 de setembro, às 10 da manhã, Padre Haroldo Rano, uma palestra, tal, e tinha 2.500 mães para ouvir aquela palestra. E um repórter perguntou para ele: Padre Haroldo, o senhor tem uma estatística de quantas pessoas o senhor resgatou? A resposta do Padre Haroldo, parecido com o modo que você pensa. Nós não trabalhamos com estatística de quantas foram salvas. Nós cumprimos uma missão que Deus nos deu de resgatar vidas. Então lembrei do Padre Haroldo, quis fazer essa lembrança doce na memória dele, que é uma frase. Tem muita gente que quer saber muito de estatística. Como eu perguntei quantas crianças, não é para saber estatística, só para ver o volume de trabalho que vocês vêm fazendo. São 900? 950 crianças. Agora você vai... Você lembra de alguém que depois de grande você viu de novo ou vai ver?
Lembro, sim. E vou contar já, que é interessante isso. Mas bom, já vamos nesse assunto direto. Fica tranquilo. Veja só, agora há poucos dias atrás, recebemos uma jovem na casa. Eu vou me pedir desculpa, porque eu não vou me lembrar do nome dela agora. Melhor que não lembra, sabe? O importante é o fato. Mas ela veio de Recife. Sim. Ela mora hoje em Recife. Ela veio, assim, muito bem apresentada, uma jovem falando muito bem, né? Fez um depoimento maravilhoso, que depois eu posso encaminhar para vocês aqui, Sim. esse depoimento dela. Tá no Instagram, inclusive. Ela veio para cá porque ela queria conhecer a tia que cuidou dela quando ela tinha 8 anos de idade. Que memória. De gratidão. E sabe o que aconteceu? A tia está com a gente até hoje. A tia tem 26 anos de Casa Maria de Nazaré. Então ela teve a oportunidade de reencontrar a tia que cuidou dela, né? Quando ela tinha 8 anos de idade. Se emocionou, abraçou, né? E passou lá alguns momentos com a gente na entidade e deixou esse depoimento maravilhoso. Então, existem casos assim, mas não é o único, existem outros. Um dia desse eu estava lá no Campo Grande, apareceram 2 rapazes fardados, né, do Exército, entraram, a gente veio tomar um café aqui na casinha. Eu falei, legal, que bom, seja muito bem-vindo, coisa e tal. Assim, não, mas nós frequentamos aqui a casa. Então a gente passa por aqui de vez em quando. Então tem situações. Agora, dia 7 de setembro, que está bem próximo aí, eu vou ter o prazer de ser padrinho de casamento de um jovem que ficou na casa dos seus 6 anos até seus 17 anos e 11 meses, né? E hoje está constituindo sua família, né? Enfim, então são histórias bonitas, né, que a gente vê pela frente. Claro que nem todos têm esse caminho, infelizmente um ou outro acaba aqui seguindo outro caminho. Mas vamos voltar à lembrança do Padre Haroldo. O importante é que vocês acreditaram. Sem dúvida. Então, a dona Marta, que foi a fundadora da casa, né, a esposa do Dr. Lauro de Moraes, ela sempre dizia o seguinte: se nós recuperarmos uma criança, já valeu a pena. A nossa função aqui é mostrar o caminho correto. Agora, alguns podem não seguir, mas se uma criança seguir esse caminho que a gente espera que eles vão seguindo, já valeu a pena. Eu falei, não, mas vai ter muitas crianças que vão seguir esse caminho. Infelizmente, tem seguido. Meus amigos, nós estamos ouvindo a experiência de Furlan, da loja Célia, da Pernambucana, da Casa de Nazaré, um ser humano de uma grandeza espiritual que a gente sente falando com ele as emoções que ele tem nos passado e a experiência de vida e de encorajamento. Meus amados, gestões inteligentes, hoje nós recebemos aqui o Furlan, um ser humano de primeira grandeza. Cada passo que ele deu pela vida, ele pensou no semelhante e no próximo. Das lojas Célia, nas Pernambucanas, lembrou o nome da esposa, que escolheu o nome da loja. Isso nos encoraja e nos dá uma visão de família. Furlan, eu quero agradecer muito a tua presença, enriqueceu muito o nosso trabalho, e eu queria deixar agora as suas considerações. Você convida as pessoas para conhecer esse projeto, como que faz para ter um contato, porque você tocou o coração de muitas pessoas que estão nos assistindo nessa grande rede de televisão, e você possa, através das suas palavras, convidar alguém para fazer parte desse grande caminho que você tem seguido de fazer o bem sem olhar a quem. Luiz Lauro, foi um prazer enorme, muito feliz de poder estar aqui com você, que é uma pessoa querida, que nós conhecemos há tanto tempo, né? E merece toda a nossa consideração, respeito e carinho por tudo que você tem feito por Campinas. E convidar, é importante que nós dependemos muito da sociedade campineira, no sentido de conhecer melhor o nosso projeto, visitar nossas unidades, tá? Tomar um café lá com a gente, se puder almoçar é um prazer, né? E, como eu já disse agora há pouco, nós temos 2 casas que ficam bem aqui na região central, é super fácil de ser visitada, e 2 outras unidades que estão lá na região do Campo Grande, né? Então é um pouco mais difícil, demora daqui lá pelo menos 45, 50 minutos, mas também fica à disposição para ser visitada a qualquer momento. E
fica aqui meus agradecimentos para a Jovem Pan, né? Por você, pelos amigos aqui da emissora, e meu muito obrigado e estou sempre à disposição. Meus amigos, mais um dia de gestões inteligentes. Recebemos hoje o Furlan, da Seller, das Casas Pernambucanas, da Casa de Nazaré, um ser humano que nos ensinou, nos encorajou. Muito obrigado pela atenção de vocês e nós voltaremos em breve com outros programas e outras autoridades que se propõem a passar a sua experiência de vida e nos encorajando. Muito obrigado pela sua atenção.